E aí você ficou por quanto tempo lá no Vale? Eu fiquei no Vale da Bênção como aluno 2 anos, depois eu comecei a trabalhar e fiquei 10 anos. Quando eu saí, eu já saí como diretor da escola, Uau. né, do seminário da Escola Antioquia. E A escola, Helenice... só pra quem não sabe, a escola é Antioquia, o Vale, o que que é lá? O Vale da Bênção é um complexo ministerial que tem ali uma agência missionária, tem uma ONG, que tem lá, a IBVB, tem uma pousada para cristãos que querem ter um tempo de oração, tem um movimento de oração lá, que tem um espaço todo reservado, chamado Centro de Oração, inspirado na história dos morávios, e tem, né, a Escola Ministerial Antioquia, que é a escola que a gente ficou lá. Eu fiquei 12 anos e Helenice ficou 17 anos. Então a nossa vida, esses últimos anos, foi lá. Toda lá. Foi lá. Entendi. E é uma coisa curiosa, você saiu diretor de lá. Sim. E o Deus foi muito específico em relação a isso. Como foi essa sua saída? Porque para sair diretor parece um cargo que ninguém nunca sai, né? Tipo, vou ficar aqui tranquilo. Deus tem caminhos que a gente desconhece. A saída, Deus já havia falado algumas coisas de que teria um tempo novo. E quando você pensa que Deus tem um tempo novo, você sempre imagina que tudo será perfeito, belo e gracioso. E nem sempre é assim. Então, esse processo de entender demorou, até porque a saída foi uma saída traumática, no sentido de que você tem uma vida estável. O João Vitor, a Lavínia, eles nasceram ali. O Vale é uma propriedade verde lindíssima, que a gente brinca que era o quintal deles. É muito lindo mesmo. Então, você sai disso para começar algo novo que você não sabe o que é. Eu me senti meio Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. O Senhor não foi específico contigo quando ele... Não. E por mais que a gente orava, por mais que a gente clamava e chorava, a única palavra de Deus foi de uma pastora amiga nossa que disse assim, olha, Deus pede para eu te avisar que não haverá garantias. Meu Deus. E aí você desespera. Chega a agonizar em oração, porque a gente quer tudo palpável. Nós temos uma sede de controle, nem que seja da nossa agenda. E muitas vezes aquilo que Deus precisa ensinar, ele inclui tirar todo tipo de controle, todo tipo de segurança, de estabilidade, para ensinar confiança. E a fé nos desafia a descansar nesse contexto. Então é um momento de aprendizado, é um momento novo, é um momento que você tem que olhar e dizer assim, ou vai ou racha. E só vai com Deus. Com Deus dá, sozinho não vai. Então calma, eu posso ter segurança num contexto em que eu não sei o que vai acontecer. Exato. Uau, entendi. Por quê? Porque eu sei quem está me conduzindo. Quando eu conheço o caráter de Deus, quando eu conheço a sua palavra, ainda que eu ande num vale de sombra ou morte, eu não preciso temer. O temer, ele vem como causa da razão humana, olhar e falar, uau, peraí. Mas aí a gente tem que lembrar que a fé nos faz viver o sobre-humano. E eu sou desafiado. 2 pães e 5 peixes não alimenta 10 camaradas. Não alimenta. Mas a fé nos faz viver o impossível. E aí é uma questão de convicção, é uma questão de dependência. Agora, confessionário é aberto, como eu brinco. Cara, isso arrebenta, principalmente com a gente que é homem e que tem o conceito de que a gente é que faz as coisas acontecer. A gente é que define. Não. O Jirê não se chama Roberto. Não é. Pode ter certeza. Também não é Levi. E a gente precisa aprender quais são os limites ali do que é minha responsabilidade e o que é responsabilidade de Deus que nos convida a crer nele. Quando João Vitor nasceu, nós estávamos num processo
de muita dificuldade financeira, e essa, infelizmente, é a realidade da maioria dos missionários. E eu lembro que eu cheguei para o almoço, Helenice estava afastada por licença maternidade, e eu cheguei para almoçar em casa e ela falou assim: amor, olha, eu coloquei uma fralda no João e só tem mais uma fralda no pacote. E a última mamadeira é essa aqui, ó. Ela perdeu o leite, então ele teve que começar a mamar leite, né, industrializado, esses leites normais, desde muito pequeno. E aí eu cheguei desesperado. Não tinha dinheiro para comprar o leite, não tinha dinheiro para comprar a fralda. Você que é novo, aprende. O bebê mamou, ele vai sujar a fralda. Então acabou a última mamadeira e acabou a última fralda. Cara, eu peguei o João Vitor no colo, sentei, coloquei ele no meu colo e comecei a chorar. Falando: Deus, não é negligência, não é irresponsabilidade. Eu sempre fui trabalhador. Eu tive uma condição financeira muito boa. O Senhor me chamou. Eu estou vivendo isso aqui, mas eu acredito que o Senhor tem alguma coisa para me ensinar. O Senhor está vendo isso. O Senhor não é omisso. O Senhor não é negligente. E eu não consegui almoçar, Levi. Eu chorei. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou dentro de mim, uma voz interna, disse assim: por que o João dorme? E eu estava com o João no braço. E eu estava falando com Deus a respeito de supostas, na minha cabeça, privações que ele passaria. E Deus está falando de outra coisa. Por que o João dorme? Eu não sei por que o João... Porque bebê dorme. E isso veio a segunda vez. E quando veio a terceira vez, veio muito forte, uma voz interna que falou muito forte dentro de mim. E eu simplesmente disse em alto e bom som: Deus, eu não sei. E aí a voz continuou dizendo: o João dorme porque se preocupar com a mamadeira e com a fralda não é competência dele. Você sabe por que você está desesperado? Porque você esqueceu que você tem um pai que sabe quais são todas as suas necessidades. Não compete a você esse tipo de preocupação. Faz o que eu peço. Faz aquilo que eu te direcionei. Cara, eu levantei ali envergonhado. Peguei na maçaneta para ir embora. Quando eu peguei na maçaneta, do lado de fora tinha um diácono. Um amigo nosso, muito querido, chamado Marcos, carinhosamente chamado de Marquinhos. O Marquinhos estava lá com 2 sacolas. Ele disse assim: Roberto, eu estava na farmácia, eu passei na gôndola e Deus mandou eu pegar uma lata de leite e um pacote de fralda. Agora pasme. O pediatra tinha pedido para dar um tipo de leite específico, que eu não vou dizer o nome aqui da marca, mas era específico. O João desenvolveu alergia a algumas marcas de fralda. Tinha uma que ele não tinha reação alérgica. Marquinhos chega com o leite exato e com a fralda exata. Entendeu? Uau. Então, nesse processo de sair do vale, foi mais um reforço dessa aula. Aprender a depender. Aprender a confiar. Então, a vida cristã, ela vai nos levar para a escola do deserto, para a escola do vale, para a escola do vale de sombra e de morte. Mas não é porque Deus é um ser assim ruim. Não, é porque Ele quer nos ensinar e reforçar. Eu digo que refinar convicções. E hoje nós, mais do que nunca, precisamos disso. De convicções refinadas, apuradas pelos testes da vida. É isso que vai fazer a gente descansar sabendo quem é Deus.